Vale a pena, né? Uma situação. Olá, no programa Em Discussão especial de hoje vamos falar da cirurgia plástica a serviço da população. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o Dr. Juarez Avelar, que é cirurgião plástico. Doutor, seja bem-vindo aqui à Rede Alesp. Doutor, conta um pouquinho, 50 anos de carreira, qual a sua experiência aí com a cirurgia plástica a serviço da população? Muito bem, Guga. É um prazer estar com você aqui. Eu diria o seguinte, quando me formei, a cirurgia plástica estava incipiente, estava começando ainda a dar os primeiros passos, né? Então eu fui atraído para fazer cirurgia plástica em função de eu ter assistido uma conferência do professor Pitangui sobre queimaduras e aquilo me chamou a atenção, a possibilidade de transferir tecido de uma parte do corpo para reparar outra lesão deformada. E aquilo me chamou a atenção, gostei daquela apresentação e desejei para mim. Então eu busquei me aproximar dele. Então, quando me formei em medicina, em 1968, eu, por deliberação própria, fiquei ainda fazendo cirurgia geral, que não era obrigatório naquela época para fazer cirurgia plástica. Eu fiz um ano de cirurgia geral e para depois me ingressar no curso de pós-graduação com o professor, que é um curso de 3 anos na PUC do Rio de Janeiro, né? Então, eu fiquei durante 1970, 71 e 72, né? E, então, fui muito motivado a corrigir deformidade do corpo, com transferência de tecido de uma região para outra. Eu fiquei fascinado com aquela possibilidade. Agora, doutor, a cirurgia plástica, geralmente, né, a gente tem a consciência que é um procedimento muito caro, né? Como levar esse procedimento às populações mais carentes? Veja, os hospitais públicos, todos eles apresentam, e tem colegas à disposição para atender esses pacientes, né? Eu mesmo sou voluntário, cirurgião voluntário do Hospital Infantil Darcy Vargas, aqui em São Paulo, que é da rede estadual. Eu peço assistência lá voluntariamente, não sou contratado, eu sou voluntário. Eu vou lá quando tem paciente que precisa do meu trabalho. E assim acontece nos hospitais públicos, tanto municipais como estaduais e federais, tem sempre o cirurgião plástico atendendo aquela população. Isso acho que não é uma cirurgia eletiva só de uma classe social que busca esse recurso. Ela está acessível a toda a população. Agora, doutor, o senhor participou de um projeto aí que é tradicional, né, na medicina brasileira, o projeto Rondon. Como funciona o projeto Rondon? Ele surgiu em 1967, eu estava no 5º ano da faculdade, surgiu um projeto piloto na minha faculdade, um grupo de universitários foi para o Acre prestar um atendimento e aquilo me chamou a atenção, fui atraído para aquela possibilidade de ir para uma outra cidade, uma outra região do país, prestar assistência à população carente. Então, no ano seguinte, 1968, o ano que eu estava me formando, surgiu então a primeira operação do Projeto Rondon, chamado Projeto Rondon 1. Então, eu fui com um grupo de mais 9 colegas, estudantes de medicina todos daquela época, e nós fomos até Belém, isso em conexão com a Força Armada e a Marinha. Então, nós fomos até Belém, e lá nós pegamos uma corveta e fomos atendendo a população ribeirinha do Rio Xingu, Tapajós, o Tocantins, e nós fomos até Manaus, né? Então era um atendimento assim, temporário. A gente chegava numa corveta, parava a corveta numa cidadezinha pequena, de uma população de 500, 600 habitantes, né? Prestava atendimento médico e odontológico. Nós tínhamos um colega de turma que era dentista, então ele prestava atendimento como médico e como dentista, né? Então aquilo foi uma experiência muito interessante. E no mesmo ano de 68, surgiu então, a reação foi tão positiva, tanto por parte dos estudantes, que tinham interesse em atender, como por parte da população que recebia aquele atendimento, ainda que fosse sazonal, né? um tempo muito pequeno. Então, em 68, em julho, teve então a segunda operação Rondon.
Então eu fui convocado, não, eu me voluntário. apresentei voluntariamente para apresentar, e então fui levado para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, as operações eram em todo o território nacional, né? Então, no Rio Grande do Sul, eu fui para uma cidadezinha chamada Dom Pedrito. Era uma cidadezinha que tinha, na época, uns 3, 4 mil habitantes. E nós éramos um grupo de quase 40 estudantes de várias universidades, tinha do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, eu, um colega do Rio de Janeiro, e nós éramos um grupo de quase 40. Ficamos nessa cidade durante um mês. Esse era o período de trabalho do Projeto Rondon, né? E depois dessa segunda operação, nós fizemos um relatório criticando exatamente o aspecto temporário, muito superficial do atendimento. Então, com isso aí, evoluiu para criar uma organização mais fixada no determinado local, com atendimento permanente para a população daquela localidade, né? E então surgiu o campus avançado, que era uma derivação, uma evolução do próprio Projeto Rondon, que continuou tendo as operações 3, 4, 5, e seguiu, mas o campus avançado foi um convênio da Universidade do Estado da Guanabara, naquela época, que era a minha universidade, hoje chama Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, na minha faculdade de Ciências Médicas, foi um convênio da universidade com a Prefeitura de Parintins, lá no Amazonas, e o Ministério do Interior, que dava o suporte operacional para o transporte dos estudantes. Então, o que era o campus avançado? Era o mesmo espírito de atendimento da população carente, por parte dos estudantes de medicina, odontologia, enfermagem, assistência social. Era sempre um grupo polivalente, né? Multidisciplinar. Então, eu me apresentei também outra vez, voluntariamente, para ser diretor do campus, e lá fiquei durante um ano, na cidade de Parintins. Naquela época tinha 3, 4 mil habitantes, hoje tem mais de 100 mil. Eu estive lá há uns 5, 6 anos atrás, fiquei encantado de ver a cidade. Tradicional pela cultura também. Pela cultura, também. era o bombódromo, né? Sim. Então, naquela época eu fiquei lá durante um ano, e cada mês chegava uma equipe que a universidade preparava, chegava uma equipe lá na minha cidade e voltava a equipe anterior. Eu fazia a continuidade do trabalho. Nós criamos uma estrutura, a universidade com a prefeitura e o Ministério do Interior criou a estrutura para a gente conviver lá. Alugamos 2 casas e nós fazíamos viagens pelo interior da mata. Então, o atendimento não era só na cidade, não, que já era uma cidade pequena. Mas a população do interior da mata era muito grande e muito distribuída. Então, naquela época, a Igreja Católica tinha uma rádio lá, chamava Rádio Alvorada, nem sei se existe ainda, que tinha uma comunicação muito grande com a população do interior da mata. E com isso nós fazíamos comunicação, eu informava que no tal dia nós íamos na comunidade tal do interior, eram pessoas assim de 80, 100 pessoas numa localidade, nós íamos lá, passávamos um dia ou 2, dando atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento social, informações de higiene, de boa alimentação. E esse trabalho foi um trabalho muito interessante, me trouxe muita experiência, mas nessa época eu já estava delineado a fazer cirurgia plástica. Então, o meu professor de cirurgia geral, com que eu fazia cirurgia geral, ele entendeu o alcance social do trabalho, então ele permitiu que o meu ano de experiência em cirurgia geral fosse realizado na operação do campus avançado do Projeto Rondon. E naquela oportunidade eu atendi pacientes de toda a gama de problemas, né, de ordem de saúde, paciente com hérnia complexa, amputação de mão, perda de dedo, queimadura. Então eu era o único médico daquela região. Então nós ficamos lá, eu fiquei lá durante um ano, cada mês rodava um grupo, né? Então eu armazenei uma vivência muito grande, uma documentação muito grande, em que eu transcrevo no meu livro de contos, né? Tem 5 ou 6 capítulos alusivos à minha vivência no Projeto Rondon, né? É uma documentação que teve, e o Exército Brasileiro, em 2007, fez uma publicação sobre o Projeto Rondon.
Eles me localizaram aqui em São Paulo e eu escrevi um capítulo, né? É um compêndio de quatro livros, né? Eu escrevi cento e poucas páginas, dando um depoimento do meu trabalho, e esse livro então saiu pelo Exército Brasileiro, né? E esse agora é meu, eu fiz questão de fazer referência à minha vivência lá no Amazonas, que foi, a maior parte foi lá mesmo, que fiz com muito prazer e com muita satisfação. No meu coração eu estava retribuindo ao poder público o que eles fizeram por mim de maneira impessoal. Claro. Impessoal por quê? Porque eu fui aprovado no vestibular, numa faculdade de uma universidade pública, fui aprovado, então eu tive o direito de cursar o curso de medicina, que era meu sonho dourado, desde criança, né? Eu tinha 3, 4 anos de idade, já tinha o desejo de ser médico, entendeu? Então a universidade me proporcionou essa possibilidade de me tornar médico. Então quando eu fui para o Projeto Rondon, eu fui com o propósito de retribuir de uma maneira direta e com o meu trabalho o que a universidade e o poder público fizeram por mim para eu me formar médico, entendeu? Então, esse depoimento eu dou também no meu livro, no capítulo 14, o reembolso ao poder público, né? É uma maneira que eu considerei que eu estava retribuindo ao poder público o meu trabalho, que para mim não foi sacrifício algum, eu fiz com muito prazer, com muita alegria, né? em atender uma população que, muitas áreas que eu fui lá, nunca tinha ido médico. Sim. Então as pessoas iam falar comigo para me palpar, para saber se eu era médico mesmo, se eu era gente, o que eu era eu. Né? É interessante, muito interessante. Agora, doutor Juarez, quais as vivências, né, que mais sensibilizaram o senhor nesses anos de Projeto Rondon? Primeiro, o atendimento a uma população que não tem acesso ao atendimento médico, né? Esse foi o ponto primeiro que me atraiu naquela época a atender o Projeto Rondon. Eu achei fascinante, considerei fascinante. Agora, atrás dessa fascínio que eu fui, estava o meu desejo de retribuir ao poder público o que a universidade fez por mim, né? Então, por coincidência, foi a minha própria universidade que eu me formei, o convênio da universidade, com o município de Parintins e o governo federal pelo Ministério do Interior na época, né? Então, foi essa possibilidade que eu senti de poder... Porque o meu desejo de ser médico, ele era desde meus primeiros anos de vida. Também causado por uma queimadura no meu irmão, que eu me senti... condoído pelo sofrimento dele, eu sofri envolvido naquele quadro com a minha família, meu pai, minha mãe, meus outros irmãos, né? Então, naquele momento, eu decidi que eu queria ser médico. Agora, doutor, o Projeto Rondon, na sua opinião, continua sendo importante para os médicos atualmente atenderem a população? Continua e deveria ser até mais intenso. O ano passado, em 2018, antes do presidente Bolsonaro tomar posse, eu fiz uma carta aberta pelas redes sociais, transcrevendo a minha vivência no Projeto Rondon, com o espírito de retribuir ao poder público e dando uma receita para o governo federal, tanto o Ministério da Educação como o Ministério da Saúde, de que seria uma maneira do estudante que estuda numa universidade ou numa faculdade particular, que tem que pagar uma mensalidade cara, seria uma maneira do governo controlar um atendimento à população carente com o trabalho voluntário dos recém-formados, tanto em medicina como em odontologia, em assistência social, em enfermagem, depois de formado. Então já existia, continua existindo, o FIES, que é o financiamento para o estudante nas faculdades, né? Então, isso representa o seguinte: depois de formado, o estudante tem que pagar, tem que retribuir aquele valor que o governo financiou para ele. Mas o que eu proponho, que eu sugiro, é que o estudante fizesse isso depois de formado, durante 2 anos, somente estudante de medicina, pensando nesse atendimento, que seria uma maneira de pagar aquele financiamento da faculdade. Seria uma equação muito fácil de ser equilibrada.
Eu fiz essa carta aberta para o presidente, mas infelizmente não deve ter ressonância necessária, né? Vou ver se talvez, quem sabe, no seu programa aqui, essa minha sugestão possa chegar ao ouvido de algum dirigente do poder público federal, especialmente, né? Para poder tornar, para viabilizar o pagamento de um estudante pobre, né? O estudante passou da faculdade, tem que pagar uma mensalidade cara, e com isso ele pagaria de uma maneira, com o próprio trabalho, durante 2 anos, numa localidade do interior do Brasil. Agora, doutor, trabalhar em comunidades carentes pelo Brasil exige mais do que entender de medicina? Exige. Exige. Quais os fatores? Existe intuição, existe bom senso, exige perspicácia naquilo que tem que fazer. Então, por exemplo, no meu livro relato um episódio muito interessante que eu, no meio da mata, fui visitar uma senhora que não podia se locomover, então fui até o rancho que era onde ela morava, e ela tinha uma úlcera de perna, e eu senti necessidade que tinha de fazer uma lavagem com uma substância que chama permanganato de potássio, numa diluição tal, né? E eu tinha comigo, nós tínhamos conosco lá algum medicamento, e tínhamos lá um envelope de 1 grama de permanganato de potássio. Essa diluição necessita ser de 1 para 40 mil. 1 para 40 mil significa colocar 1 grama do pó em 40 litros d'água para fazer a lavagem da perna, né? E seria inviável, porque dentro de poucos dias aquele produto deterioraria. Então o que eu fiz? Eu fiz uma folha de caderno, eu alinhei 1 grama de permanganato de potássio em 10 pautas de caderno. E com isso eu dividi o grama em 10 vezes, né? Eu peguei uma pauta, que representa 1/10, e diluí aquilo lá em 4 litros d'água. Instruí os familiares para fazer aquilo lá uma vez por semana e diariamente lavar a perna da paciente. Essa fotografia está no meu livro, entendeu? Aí depois de uns 3 meses, o filho levou a mãe lá na cidade de Parintins para eu ver, com a perna inteiramente em condições de ser operada, e eu fiz enxerto de perna nela, enxerto de pele na perna da paciente, né? Então, exige essa improvisação. O cirurgião, o médico não pode ficar atrelado aos conhecimentos universitários, porque muitas vezes depara com situações das mais adversas e que tem que contornar. Agora, doutor, a sociedade vem passando por transformações. O senhor acha que o jovem hoje, recém-formado, tem menos interesse por esses projetos? Eu penso que tem muito interesse. Pelo que eu percebo, quando eu falo para jovens, desperta muito interesse. Normalmente o aspecto financeiro, porque se você oferece, hoje, o grande número de faculdade hoje, a maior parte da faculdade é faculdade particular. Tem que pagar caro, 6, 7, 8, 10 mil reais por mês. Então, se oferece essa possibilidade para um jovem na faculdade, para ele depois de formado, a trabalhar durante 2 anos numa cidade que não tem atendimento médico, que não tem assistência, ou então que tenha, para aumentar o atendimento naquela população. Desperta muito interesse. É preciso que o governo central tenha interesse, não só o governo federal, como os governos estaduais, podem fazer a mesma coisa. Tem muitos estados aí que precisam de um atendimento dessa ordem, né? Eu penso que ainda tem muito interesse o jovem nesse tipo de atendimento. Agora, o programa Mais Médicos, que foi criado pelo governo federal, ele incentivou esses médicos, esses recém-formados, a procurar trabalhar na periferia? Foi. Esse foi o espírito, né, que foi criado na época. Mas eles preencheram essas vagas com médicos cubanos, que nem sabem que qualificação que eles tinham, não tinha o exame preparatório para avaliação desses médicos. E tanto é que quando o Bolsonaro foi eleito, esses mais médicos, por si só, os cubanos saíram, se resolveram e pensaram que ia criar uma lacuna. Pelo contrário, em poucas semanas o governo federal preencheu, né? aquelas vagas que tinham por eles, né? Com médicos brasileiros, formados no Brasil. Em condições de trabalhar, qualificado, com a sua titulação correta, né? Agora, doutor, na sua visão, né, o Brasil ainda é muito carente de assistência médica, principalmente nas periferias? Infelizmente ainda é. Não só nas pequenas cidades,
como também nas grandes cidades, né? A cidade, quanto mais ela cresce, mais aumenta os seus problemas sociais, problemas de habitação, de higiene, falta de esgoto, etc. Né? Então, isso é uma demanda que está sempre desafiando os governantes e é preciso que os governantes fiquem atentos aos pequenos detalhes, porque muitas vezes a macroeconomia, ou então os macro problemas que atingem os governos absorvem toda a atenção deles e nem sempre os pequenos detalhes são preenchidos. Né? Então, essa carta que eu fiz para o presidente Bolsonaro, aberta nas redes sociais, é exatamente isso aí, dando uma amostra de que poderia fazer. Agora, é preciso ter vontade política, tanto do Ministério da Saúde como do Ministério da Educação, para exercer uma tarefa dessa que a um custo muito barato. A um custo muito barato. Agora, doutor Juarez, é importante a gente salientar também, na sua visão, o que o poder público precisa investir para acabar com os problemas da saúde nas periferias? É um atendimento direto à população lá existente. Né? Então, tem que ser um trabalho, a medicina, ela precisa ser colocada em condições para atender as populações em todos os seus níveis. Então, não é porque é uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que a periferia não tem problema. Está cheio de problema social, problema médico, falta de atendimento. Então, é preciso que tenha uma atenção especial para esses detalhes. E volto a dizer, que às vezes os problemas maiores são de tal grandeza, de tal dimensão, que absorve toda a atenção dos governantes e negligencia muitas vezes o pequeno detalhe que faz a diferença. Exato. Né? Agora, doutor, o que acontece? A cirurgia plástica, ela tem um tom estético, né? Teoricamente, a gente pensa o acesso às pessoas mais abastadas. Isso é uma visão deturpada da situação? É uma visão incorreta, eu diria, incorreta, porque a população, a cirurgia plástica brasileira conseguiu oferecer à população brasileira de tal maneira que todas as pessoas de qualquer nível social, econômico, têm condições de fazer uma programação e realizar uma cirurgia de natureza estética. E mesmo que tenha que pagar, mas os valores são negociados com o cirurgião, com a equipe, existe atendimento em vários níveis dessa ordem. Já a cirurgia reparadora, reconstrutora, ela é realizada nos hospitais públicos, como eu já falei, tanto federais como estaduais e municipais, e também da rede filantrópica. Entendeu? Então, esse atendimento à população brasileira, felizmente, ocorre em todos os níveis. Agora, doutor, o senhor mencionou no início do programa, o senhor faz parte de um projeto social, né? O senhor presta serviços sociais. Como funciona esse projeto e como o senhor quer passar o exemplo, né, para gerações mais novas que elas podem ajudar com a sua profissão? Certo. Veja o seguinte, aqui eu dediquei grande parte da minha vida a um ramo da cirurgia plástica que é muito difícil, que é a cirurgia reconstrutora de orelha. Quer ver, a propósito, quando eu estava no Amazonas, eu fazia residência de cirurgia geral, eu nem tinha ideia que existia problema de deformidade de orelha. Né? E me apareceram 3 pacientes naquela época. Um nasceu sem orelha, o outro perdeu a orelha numa queimadura e o outro, um animal, mordeu e arrancou a orelha dele. Eu nem cogitei de fazer qualquer atendimento, porque não estava no meu alcance. Né? E nem sabia que dentro da cirurgia plástica existia esse campo. Quando eu fui fazer cirurgia plástica com o professor Pitangui, eu deparei lá com vários pacientes no ambulatório que perderam a orelha por mordida humana. Então, eu acumulei alguns casos, apresentei para ele, ele gostou muito e me estimulou a gente escrever um trabalho sobre reconstrução de orelha pós-mordida humana. Né? Então, foi um trabalho muito interessante. Quer ver, então, com isso aí, quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, eu dediquei muito tempo para minimizar o problema da reconstrução de orelha. E, felizmente, encontrei resposta para todos os problemas. Entendeu? Então, tanto os congênitos, que nascem sem orelha, como os que perdem a orelha num acidente, uma queimadura, acidente de carro, mordida, facada, etc. Então, como eu dediquei muito a esse assunto, publiquei muito, tanto no Brasil como fora do Brasil, e publiquei vários livros sobre o problema da reconstrução de orelha. Então, esse aí foi que me levou, que eu fui atraído a atender lá no Hospital Darcy Vargas, onde eu sou cirurgião voluntário,
Eu sou funcionário do Estado que não me paga nada. Daí faço com muito prazer para atendimento prioritariamente dos pacientes com deformidade de orelha. Então, é um atendimento essencialmente do SUS, é um hospital muito bem administrado, é um modelo de hospital, entendeu? Parece muito um hospital particular, tanta excelência que está. Há pouco tempo, o secretário de Saúde esteve na Academia de Medicina fazendo uma conferência, e depois da conferência eu manifestei e falei, ó, secretário, eu sou seu cirurgião voluntário lá no Hospital Darcy Vargas, e deu depoimento da qualidade de atendimento que o hospital tem, né? Então, quando tem paciente com a deformidade em que eu posso atender, meus colegas lá me chamam, me comunicam, eu vou lá, atendo, não só opero, como vou fazer os curativos na data que sejam necessárias, né? Então, essa foi a ligação que eu tive com o Estado. Legal, doutor. Estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Queria que o senhor falasse rapidamente do seu livro aí que o senhor lançou, né? 50 contos. 50 contos que a vida me contou. Que a vida lhe contou. São episódios que aconteceram comigo durante toda a minha jornada, tanto na infância como na adolescência. A minha busca constante para ser médico, foi uma luta constante que eu tive para ser médico. Desde que eu saí de casa aos 14, 15 anos, na busca da minha perseguição até obsessiva para ser médico, e felizmente consegui. E ocorreram vários episódios comigo, tanto na minha infância, como na minha juventude, como depois de formado, e eu transcrevi aqui nesses 50 contos que não esgotaram os argumentos que eu tinha, né? Então, até que esse ano eu vou escrever um outro, que vai chamar Pelos Caminhos da Vida. Vai ser igualmente episódios que aconteceram comigo, esse aqui eu limitei em 50, em comemoração aos meus 50 anos de formado, né? Quer ver, então, é um livro publicado pela editora Life, que aqui em São Paulo, e que está à disposição. Quer ver, e esse ano vai sair, então, uma outra edição que chama Pelos Caminhos da Vida, né? Foi um prazer estar com você aqui, Guga, e dar esse depoimento e dizer que a população pode ficar tranquila, que a cirurgia plástica está ao alcance de todos os níveis sociais e econômicos da população. Doutor Juarez, eu que agradeço a sua presença aqui no Em Discussão Especial. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Este foi o programa Em Discussão Especial de hoje. Nós falamos sobre a cirurgia plástica a serviço da população. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu! Vale a pena, né?